Apocalipse 10, do 1 ao 7. Glória a Deus. E vi um outro anjo forte. Agora, esse anjo forte é Cristo. Preste atenção. Esse anjo forte é Cristo, que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões. Agora aqui, escute. 7, o irmão Brana disse, toda vez que você lê na Bíblia 7 estrelas, 7 trovões, 7, está referindo-se às 7 eras da igreja, 7 mensageiros. O que cada um trouxe, o que cada um pregou na sua respectiva era, é um trovão, é a palavra de Deus, é a voz de Deus para aquela era. E clamou com grande voz quando brama o leão, e havendo clamado os 7 trovões, fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. João falando, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia, sela o que os 7 trovões falaram e não escrevas. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou os céus e o que nele há, e a terra o que nela há, e o mar o que nele há, que não haveria mais demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, que é o anjo terrestre, há anjo celeste, anjo terrestre. Escute aqui, o João, ele falou de coisas do passado, que já se cumpriu. Ele viu o dia em que nós estamos vivendo, que está em cumprimento, e que está por vir, que vai cumprir. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente coloca o passado no presente, o futuro no passado, porque Deus mostrou tudo para João. Aí no verso 7, mas nos dias do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Um anjo, anjo, pastor é um anjo para a igreja. Mombrana diz, pastor é um anjo para a igreja. Profeta é um anjo forte, Cristo, ele é o anjo forte. O irmão Brana é um anjo terrestre, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, William Brana, são estrelas, são anjos para cada era da igreja. Assentai-vos, irmãos. O irmão Brana, na mensagem A Brecha, parágrafo 37. Então vamos agora com o que o profeta diz. A brecha é um intervalo
entre os selos, as eras, né? E será revelado ao toque da mensagem do sétimo anjo da igreja. Então é a brecha entre as 7 eras da igreja e os selos, né? 37. Será revelado ao toque da mensagem do anjo da 7ª igreja. Está vendo? O 7º anjo começa a tocar, e aí estão as mensagens escritas. Mensagens escritas. Aí, e temos isto em fita e em forma de livros. Então, fita e livro. Por exemplo, no tempo do irmão Branham, tinha um irmão lá que levava um gravadorzinho. Enquanto o irmão Branham estava pregando, ele colocava o gravador dele para tocar e gravar as fitas, né? E hoje nós temos essa mesa cheia de mensagens, de fitas, MP3, não sei o que, agora tablet e tanta coisa assim. Mas veja, está vendo, o 7º anjo começa a tocar, e aí estão as mensagens escritas aí, e temos em fita e em forma de livros. Parágrafo 39 da mesma mensagem. Mas no fim, quando o 7º anjo começar a proclamar seu ministério, está vendo? No fim, quando o 7º anjo começar a proclamar seu ministério. Deixa eu ver aqui mais um pouquinho adiante. Ele, terminando esse parágrafo 39, ele conclui o quê? Pontos deixados e incompletos que estes indivíduos buscaram desenhar. E os mistérios descem de Deus, como a palavra de Deus, e revelam a revelação inteira de Deus. Não tem mais nada. Mas o dia e a hora, nem os anjos sabem. Silêncio. Mas veja aqui. E os mistérios descem de Deus, como a palavra de Deus, e revelam a revelação inteira de Deus. Então a divindade e tudo mais é posta em ordem. Todos os mistérios, a semente da serpente. Quem foi que trouxe para nós a revelação desta semente da serpente? Hão de ser revelados. 40, da mesma mensagem, a brecha. Agora veja, não estou simplesmente inventando isto. Mombrana diz, eu não estou inventando isto. Isso é o que é, assim diz o Senhor. Vou ler isso no livro para vocês. Ao toque, aí o profeta diz, eu vou ler para vocês. Ao toque da mensagem do 7º anjo. O profeta diz para a igreja, eu vou ler para vocês isso aqui. Ao toque da mensagem do 7º anjo, Deus se cumprirá, que foi anunciado por seus santos profetas. Estes são os profetas que escreveram a palavra. Ao toque da 7ª
era da igreja, a última era da igreja, todas as coisas deixadas incompletas, que ao longo destas eras da igreja buscou-se desvendar, serão concluídos. 41 diz assim, da mesma mensagem: e quando os selos são abertos, e o mistério é revelado, desce o anjo, o mensageiro, quem? Agora que Cristo desce. E quando os selos são abertos e o mistério é revelado, desce o anjo, o mensageiro, Cristo, colocando o pé na terra e sobre o mar, com o arco celeste. Viu que ele fala do Apocalipse 1 ao 6 agora, do anjo forte. Depois da mensagem do sétimo anjo, então desce, lembre-se, com o arco celeste sobre a cabeça. Agora lembre-se, este sétimo anjo está na terra no tempo desta vinda. Ah, mas Deus já não levou, irmão Brana? Levou, mas as mensagens continuam até o rapto. Amém. Aleluia, glória a Deus. Aqui na mensagem, ainda a brecha, 215, veja então o sétimo anjo. Se este livro, Mistérios, é a palavra de Deus, e o sétimo anjo tem de ser um profeta, para a palavra de Deus vir a ele. Amós 3, versículo 7. Está escrito: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter antes revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Irmão Brana disse: veja então o sétimo anjo, se este livro, mistério, irmãos, é aí onde nós precisamos de um profeta. Como que nós entender, saber dessas coisas sobre semente da serpente, a trilha da serpente, e tantas coisas que o povo lá com Moisés, quando viu o monte fumegando, relâmpagos e trovões, eles disseram: Moisés, fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco para que não morramos. Aí o profeta diz: o povo não suporta a voz direta de Deus, tem que ser através de um profeta. Ele não suporta ouvir. Quando o povo ouviu e viu a montanha fumegando, Moisés, profeta, em outras palavras, profeta Moisés, fala tu conosco que ouviremos, mas não fale Deus para que não morramos. E aí o profeta vem e prega a mensagem: Deus não chama o homem a juízo sem antes advertir. Ele disse: a maneira, a natureza de Deus falar com o homem é através do seu anjo terrestre, do seu profeta. Parágrafo 220, lemos 215, 220, agora ele diz: mas veja, ele tem de ser este homem, o sétimo anjo de Apocalipse 10.
O sétimo anjo tem os mistérios de Deus dado a ele. Parágrafo 254, quando o último selo for aberto, e quando o sétimo anjo estiver entregando a sua mensagem, agora, irmão, é Deus em William Branham. Aquela mensagem ali, essa mensagem que nós temos aqui, que pregamos, foi Deus que falou na boca daquele simples vaso, homem frágil. Quantas vezes ele falou assim: eu não sou um homem de estatura, eu não tenho nem voz de locutor. O irmão Branham tinha. O profeta não tinha voz de radialista, voz de locutor. Ele diz: a minha voz, o meu tamanho, a minha estrutura, mas quando aquele pequeno homem abria a boca no púlpito para pregar, o homem saía de cena, e a chamada, o ofício é que falou com esta noiva, é o próprio Deus. Sim, sim, como o próprio Deus hoje está te usando, irmão. Como o próprio Deus hoje está usando os pastores para pregar a palavra na centralidade da palavra de Deus. É aí que está o segredo, é reconhecer Deus no irmão, na irmã, no pastor. Por que o segredo? Porque aquele homem, ele tem falha, aquela mulher tem falha. É homem, nasceu através de uma via que foi a segunda via, não foi a perfeita. Não foi a primária era: haja, apareça um filho, palavra falada. Mas o pecado deu lugar à vontade permissiva, que foi através do sexo. Então todos os profetas de Deus nasceram sobre esta segunda via. Por isso erraram, falharam. Mas o ofício, o irmão Branham diz, o ofício não é o homem. O ofício é Deus. É Deus no homem. Aleluia. É Cristo em você. Quem é que tem te guardado? Está te guardando de tanta confusão hoje que há no mundo, religiosa, doutrinária. Porque o irmão Branham, na mensagem Um Éden Satânico, ele disse assim: no tempo da perseguição, 68 milhões de cristãos foram mortos, queimados, fio da espada, degolados, e tanta coisa. Isso é que foi para o registro, 68 milhões. Agora hoje o profeta diz, não é só 68 milhões de cristãos, porque o diabo mudou a tática. A morte hoje é espiritual. Vai, pega a Bíblia, vai para a igreja mais perto da sua casa, se torna um religioso, uma coisa que isto vai colocar alguém na eternidade. Religião, placa de igreja, pertencer à igreja, pertencer ao tabernáculo da fé. Eu pertenço ao tabernáculo da fé. Grande coisa. Você tem que pertencer à palavra de Deus. Eu tenho que pertencer a Cristo. Nós temos que pertencer a Cristo, não placa, não credo, não dogma, mas a palavra de Deus. Você acha que a noiva creria nesta mensagem se esta mensagem estivesse fora desta Bíblia? Você acha, vou dar um exemplo para vocês, você acha que a noiva creria no irmão Branham como o sétimo anjo para a sétima era da igreja? Estou falando de anjo terrestre.
Ah, mas tem um anjo forte? Tem. Esse anjo forte, ele manifesta em quem ele quer. Ele manifestou em Paulo, em Pedro, em Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, William Branham. O anjo forte, ele domina tudo. Ele é o dono de tudo. Mas ele tem os seus anjos terrestres. É difícil crer que você tem um anjo. E aí? E o anjo do Senhor acampa em volta daqueles que o temem e os livra do mal. Você tem um anjo. Quando Billy Paul, filho do irmão Branham, pegou o filho dele, corrigiu com ira. Viu, pais? Não corrija seus filhos com ira, irado. O irmão Branham fez isso, era homem, ele errou. E o anjo corrigiu ele. Falou: olha, não faça isso mais, você feriu o anjo da criança. Está na mensagem. Então você tem um anjo. Então quando você falar de mim, fale bem, porque eu tenho um anjo. Quando eu falar de você, que eu fale bem de você, porque você tem um anjo. E podemos ferir o anjo um dos outros. Você quer ferir o anjo? Ferir o anjo do Moleandro? Moleandro feriu o meu anjo? Eu ferir o teu anjo? Glória a Deus. E o irmão Branham sempre falava assim, e o anjo do Senhor está aqui a 3 pés de onde eu estou. Ainda vinha no culto, ficava lá. E o irmão Branham via ele. E eu vejo o anjo do Senhor lá atrás, sobre aquelas irmãs de cor lá, louvando e adorando ao Senhor. Ele está onde está adorando. Onde o irmão Branham disse isso? Mensagem: um fundo clama outro fundo. Verdade. Billy Paul disse: papai, eu quero ver esse anjo que o senhor tanto fala. E lá no quarto, no hotel, ele apareceu no canto e disse: acorde Billy Paul, deixa o irmão Doni dormir e acorde Billy. Ele quer me ver, né? Sabe como que ele era, o anjo? Um homem que pesava mais ou menos 90 quilos, no canto da parede, olhando no olho de Billy. Glória a Deus, aleluia. Há um mundo invisível, meus amados. Há um mundo espiritual, que o profeta chega a falar assim, que os espíritas entram nele, nesse mundo espiritual, até mais do que os próprios crentes. Nós é que deveríamos entrar nesse véu adentro, nesse mundo invisível, e não ver banco vazio na igreja, e não ver que você está sozinho, mesmo quando você está ali, com ninguém mais ao seu derredor, mas você saber que você não está só. Amém. Como Geazi pensou assim, Elias, veja o exército, a nossa captura, e só nós dois. Eliseu disse assim: oh meu Deus, abre os olhos do teu servo, abre os olhos de Geazi, esse crente natural, né? Esse crente carnal, que pensa que é só ele, é só eu, é só você. Não! Aí quando Deus abriu os olhos de Geazi, ele viu aquele exército de Deus, cavalo que subia, descia, aquelas carruagens. Você não está sozinho, você não está sozinha, Deus está contigo. Deus nunca te deixou, nunca te abandonou. Ele, aleluia, Ele não é aquele amigo, entre aspas, que quando tudo está bem, está ao seu derredor. Deixa a coisa apertar um pouco, deixa a correia apertar, o cinto apertar, deixa o dinheiro faltar, deixa a saúde faltar para ver se ele vai lá te visitar.
mas o amigo não te deixa. Esse amigo que é Cristo, ele é amigo incondicional, aleluia. Não é amigo por interesse, mas é incondicional. E esse é Cristo. Glória a Deus, vamos dizer glória a Deus. Mas no fim, quando o sétimo anjo começar a proclamar seu ministério, ele conclui os pontos deixados incompletos, que estes indivíduos buscaram desvendar, e os mistérios descem de Deus com a palavra de Deus, e revelam a revelação inteira de Deus. Então a divindade e tudo mais é posta em ordem, todos os mistérios, a semente da serpente e tudo mais. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro selo, 176, o terceiro selo. E disse: na hora, no tempo do último anjo. Gente, não haverá outra era. Não haverá uma oitava era. Não haverá um oitavo mensageiro. É no dia da voz do sétimo. Consumação. 3, número 3, é os números de Deus. 3, é o quê? Perfeição. Número 5 é o quê? Graça. Número 7 é o quê? Consumação. Fechou tudo, consumiu. Está consumado. Concluiu. Ô irmão, sabe o que é que está faltando? Para nós ir embora desta terra, você olha assim e veja os acontecimentos, e agora você vai ouvir muito falar, sabe do quê? Paz, 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 paz. Não é? Vocês não estão ouvindo já? Aí o mundo todo proclamando o quê? Paz. Mas o que é que a Bíblia diz? Quando disserem paz, paz repentina, virá a destruição. E agora o que nós mais vai ouvir é paz, paz. Vamos estar em alerta, vamos estar prontos, vamos amar mais uns aos outros, vamos buscar mais a Deus. Ei, vamos derrubar muros que nos impedem de estar juntos. Alguém disse assim: a água vai subir e os patinhos vão nadar junto. Eu disse: a minha água já subiu faz tempo. E a sua subiu? Ou ainda tem uma cerquinha aí, uma indiferença com alguém? É que você está no raso, está lá embaixo. A água já subiu para muito, e para mim já subiu. Eu não tenho inimigo, não tenho inimizade, não tenho nada. Eu só quero amar, quero abraçar. E não é só aqui não, eu estou fazendo isso. Você está fazendo isso? Ou ainda está com aquele negócio assim: ai, irmão fulano, minha irmã fulana. Vá buscar o novo nascimento. Você sabe, leia, anote aí, depois você lê. Se você não tiver, procure aí. Mas você lê aquele dia no Calvário a partir do parágrafo 76. Sabe o que o irmão Brando diz lá? Você só tem vida eterna. Vida eterna é a vida de Deus, é o Zoe. É a vida de Deus em você. Quando você ama quem? O Silvano? Se eu precisar dele, ele está pronto para me ajudar? Irmão Silvano? A irmã fulana, o irmão fulano? Não, é aquele que te odeia. É aquele que diz ser seu inimigo, e você tem que amar ele com o coração limpo, puro, sincero. E o profeta diz: quando você está assim, é porque você tem vida eterna em você. Amém. Caso contrário, é religião, e religião mata.
pior demônio que existe é o espírito religioso. Porque ele mata, ele matou a Jesus. Ele separa a família, separa mãe, pai, filhos. Eu disse para o irmão foi ontem eu disse para esse irmão: irmão, eu tenho amigos católicos, eu tenho amigos das denominações, eu tenho amigo que eu disse, pessoas que respeitam, eu respeito ele, respeito a sua fé. Esse dia um espírita viu um vídeo meu e disse: o senhor é um homem de Deus, o senhor é um pastor. Ele falou por mensagem, eu disse: sim, eu vi em você isso. Não vou ter nem no meu contato, não vou nem falar com ele. Isso não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é um Espírito de amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Eu não vou falar mais com meu cunhado, meu genro, com minha filha, com meu filho, com meu isso, com meu aquilo. Misericórdia! Foi isto que Jesus deixou para nós, foi isto que o mensageiro deixou. Quando eu vi o irmão Brana, você vai lá na mensagem, fundo clama o fundo, irmão Brana pregando a mensagem. Irmão Brana nunca creu, né? Em mulher pregadora, pastora. No entanto, atrás dele tinha mulheres lá banando, pregadoras. Ele amou a todos. Ele queria o bem de todos. Ele queria ver todos bem, curado, liberto, são, curado do câncer, curado daquela doença, próspero. E tem gente que parece que quer ver a derrota do outro, a doença do outro, a tristeza. Mas Jesus não deixou esse evangelho para nós de raiva, de ódio, de separação. Não, ele pregou amor. Pregou amor. E você sabe quem é que convence a pessoa do erro? Não é eu, não é você. Tem gente que fala assim: eu vou convencer a irmã Elza do erro. Irmã Elza, e fala. Não convence, traz polêmica. Mas quando você deixa o Espírito Santo convencer o Pedro do seu erro, a Elza, o João, a Maria, o Leandro, o Lima, quando você deixa o Espírito Santo agir, quando você sai da frente, irmão, para de falar. Você sabe o que separa bons amigos, né? A Bíblia diz. Você sabe o que é o que separa? Às vezes aquele amigo não está lá não com você não, mas você está metendo a língua nele, está metendo a língua nela. E a Bíblia diz, e a Bíblia tem que se cumprir: o que separa os melhores amigos são as más conversações. Corrompem os bons costumes e separam os melhores amigos. Por isso, o irmão Brana diz: fale sempre o bem um do outro. Fale sempre boas coisas. Se falarem mal de você, fale boas coisas daquela pessoa. Porque esse é o Evangelho. Esse é o ensinamento de Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos agir assim. Vamos agir assim, porque este é o Evangelho. Agora, o sétimo selo, veja que perguntas e respostas. Não, peraí, vamos aqui, mais um aqui em cima aqui. O quinto selo, 318. A próxima vez que veio, ele foi o quê? Falando dos anjos terrestres. Sétimo selo, 318. A próxima vez que veio, ele foi o quê? João Batista. João Batista era anjo. Era o Elias, a Bíblia chama ele de Elias. E aí?
Não era João Batista? A Bíblia chama ele de Elias. Lá em Lucas, né? Mateus 17 ali. Chamou ele de Elias, mas era João Batista. De anjo. Está errado a igreja dizer assim: o pastor Pedro é o nosso anjo aqui? Mombrana disse isso. O pastor é o anjo da igreja. Mas ele é humano também. Viu? Mas ele é o anjo terrestre. Esse é o segredo, meus amados. Sabe do que? Da nossa vitória. É verdade. É reconhecer isto aqui, ó. O anjo neste irmão, o anjo neste irmão, o anjo nesta irmã. E o profeta disse: quando a igreja reconhecer o que ela é, além desse corpo aí frágil, fraco, cansado, velho, tem algo precioso aí dentro. É a morada do Deus vivente. Deus escondido e revelado em simplicidade. Fala de mim, mas não fala desse anjo. Pode falar, o Pedro falha, é verdade, eu concordo sinceramente com você. Pedro erra, o Pedro já cometeu vários enganos, várias vezes falou uma coisa aqui, depois vem aqui, não, Deus agora me deu uma luz maior, eu não tinha esta mensagem, eu não tinha lido como deveria, mas agora, isso é o homem. E o irmão Brana muitas vezes fez isso, olha, não tomem pelo que eu disse, mas pelo que eu quis dizer. Eita, Jesus não disse isso, né? Mas o irmão Brana disse: não me julgue pelo que eu disse, mas pelo que eu quis dizer. Agora Jesus não. É assim diz o Senhor, sem ter que acertar aqui e ali, sem ter que voltar atrás aqui, voltar atrás ali, sem ter que pedir perdão. Não, Ele é o perdão, Cristo é o perdão, Cristo é o curador divino, é o Salvador, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a honra. O anjo terrestre admite isto, irmão Cira, ele admite isso, não sou eu o curador. Quantas pessoas vinham e diziam para o irmão Branco assim: ó, curador divino, ore por mim, curador divino. O profeta corrigia: não, eu não sou curador divino, eu não sou Jesus. Mensagem a serpente ferida, aqueles pregadores que queriam batizar em nome de William Brana, e William Brana, Jesus, o profeta diz: eu vou parar de pregar e vocês são culpados desta heresia. Eu nunca disse que eu sou Jesus. O irmão Brana nunca disse que ele é a primícia da ressurreição. Sabe por quê? Porque se ele dissesse, ele estaria contra a Bíblia Sagrada. Isso aqui, ó, como o senhor crê, pastor? Hoje nós estamos injetando doutrina na igreja. Pastor, estou injetando a doutrina de Cristo em você, Cristo em vós. Mas eu creio nisto, como o irmão Brana creu nisto. E Paulo disse: se vier outro pregando algo contrário a isto, que seja anátema. Gálatas 1, versículo 8. Gálatas 1, versículo 12. Porque eu não aprendi e nem recebi de homem algum o que Saulo recebeu de Gamaliel. Foi o quê? Perseguir cristão, prender cristão.
cabeça cheia do seminário, daquele livro teológico. Sabe o que tem surgido, o motivo pelo qual tem surgido doutrinas no Brasil? Aí você pensa lá na América está assim, ó. E quando a gente recebe aqui, é porque foi importado de lá. São pregadores que até conheceram o irmão Brana, andaram com o irmão Brana e aí eles dizem assim: mas andou com o irmão Brana, comeu com o irmão Brana, viveu com o irmão Brana, grande coisa. A Bíblia diz: bem-aventurados são aqueles que não andaram, não comeram, não tiveram nenhum vínculo ali, mas creram. Você não andou com o irmão Brana, não pescou com ele, mas você crê que ele é o 7º anjo de Apocalipse 10, versículo 7, o mensageiro para a última era da igreja, sem tonteria, colocando ele, não tirando ele do seu lugar, nem Cristo. Não sou Jesus, não sou o curador divino. O curador divino é Jesus Cristo, e ele baseou a sua mensagem inteiramente aqui, ó. 1 Tessalonicenses 4, verso 13 a seguir diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Preste atenção, isso aqui é a palavra do Senhor. É assim que eu creio. Você crê assim também? Então veja aqui o que Paulo diz: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, plural, não é singular, plural, nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, não vamos ser estorvo, não vamos atrapalhar, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Vai aparecer. Pastor Mantovani, esposo saudoso, saudosa memória, ele vai aparecer para nós, para a irmã Elza. Ei, irmã Elza, já pensou numa manhã dessas, profeta, chega a dizer numa manhã dessas, aí chega lá o pastor Mantovani, Amanso Mantovani, mas não velho, não doente. Meu pai, que já dormiu no Senhor, aquele parente, sabe, que dormiu no Senhor, vai aparecer, mas não velho, não doente como foi, novo. É assim que eu creio, é assim que nós cremos, vai aparecer. E quem é que vai ver? Só os predestinados que serão transformados. E vai conversar: fulano, cicrano, meu irmão. Uai, o Sila ficou doido agora, né? Ficou louco, está conversando sozinho? Não, é que o véu saiu. O que impede nós de ver a dimensão, nossos irmãos, é um véu, é uma cortina. Vai abrir e nós vamos ter companheirismo. Lembra quando Jesus ressuscitou? Lembra? Ele não aparecia para os discípulos, os apóstolos. O profeta diz: nós vamos ver nossos irmãos ressurretos, ressuscitados. É o próximo. É o próximo passo. É o que falta. Você olha aí, já você vê essa Bíblia cumprindo. Aonde você olha, você vê. O que está faltando agora é isso, irmão. É nós reconhecer isto. É você reconhecer isto, que você é um pequeno Deus aqui na terra, embora você tenha fraqueza, embora você tenha erro, embora você ainda está numa lei chamada a lei da física.
Você tropeçou, cai, machuca, dói, quebra. Você está sujeito a cometer engano. Você está sujeito a dizer, eu vou estar lá, e não deu certo, porque você é humano. Mas em breve, essa lei da física, essa atmosfera pesada que está sobre nós, esse véu, essa cortina que nos impede de ver esse mundo invisível, ver nossos irmãos, vai ser tirado, e nós vamos ver, aí cumpre-se aqui, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos. Não é o William Branham em particular, não é um homem em particular. A primícia da ressurreição foi Cristo. Ele é a primícia. Por isso, lá em Jerusalém, há uma tumba aberta para quem quiser ir lá, mostrando que Ele foi a primícia da ressurreição. Agora, nossos irmãos, Hebreus 11, estão aguardando o quê? O que eles estão aguardando? A nossa preparação, a nossa perfeição. Depende de você, a ressurreição dele depende de você, depende dessa igreja reconhecer o que ela é. Verdade. Nós estamos segurando a ressurreição, porque quando a igreja reconhecer de fato que a palavra falada está nela, e que ela é um pequeno Deus aqui na terra, é Deus em carne humana, sim Senhor. Porque se o diabo hoje está usando vasos lá fora, mulheres seminuas, homens incrédulos, ministros com doutrinas erradas, para levar as pessoas para o inferno, porque o que mata, preste atenção, o irmão Branham pregou a ordem da igreja, e tinha gente que ainda mascava chiclete dentro da igreja. Tinha ou não tinha? De tanto ele falar, ele falava, ele pregava, ele ensinava, e ainda tinha irmãos lá. Podemos falar, meus diáconos, ainda vai ter gente ainda que vai. Mas tem uma coisa, quando subiu um pregador da Testemunha de Jeová no púlpito dele, para pregar a doutrina da Testemunha de Jeová, o profeta disse: desça do meu púlpito. Mandou descer. Nesse púlpito não se prega doutrina errada, ensinamento errado. Aí alguém veio e disse para o irmão Branham: irmão Branham, como pode o senhor descer o obreiro, mandar ele descer, quando tem pessoas mascando chiclete na igreja? O profeta disse: aquele irmão ou aquela irmã que está mascando chiclete está prejudicando a si próprio. Mas um pastor, um pregador, ele não só leva ele para o inferno, mas ele leva a igreja todinha para o inferno. É verdade. Com a sua doutrina errada. Por isso eu peço a Deus: Senhor, me guarde, me proteja esta igreja das ervas daninhas, dessa panela contaminada de interpretações erradas. Depois nós, quando vermos esses irmãos, aí você vai saber, é agora. Vamos ser transformados. Aleluia. Transformados juntos. Olha aqui. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Ou Paulo diz também a expressão: no momento, num abrir, abre o olho, olho aberto, fecha,
num abrir e fechar de olhos, subiremos ao encontro do Senhor. E aí eu poderia ficar a tarde toda pregando sobre isso para vocês. Lembra daquele bilionário, aquele jovem lá de Chicago, que o irmão Brana fala, que ele deu a palavra para a prima órfã que ia casar com ela? O profeta tipifica aquele rapaz como Cristo e a igreja. E o profeta disse, ele prometeu, foi embora, deixou as outras mundanas todas chupando o dedo, as pintadas, as Jezabéis, e foi embora. E ela foi criticada, ela foi zombada, e ela continuou fazendo seus enxoval. E um dia, ela recebendo crítica, ela olhou na estrada e disse: olha lá, olha a poeira da carruagem, eu estou avistando a carruagem, é ele. O profeta disse: é Cristo vindo da glória. Aí, quando ele chegou, preste atenção nisso aqui, o Mombrana que diz, quando ele chegou lá na onde estava a prima, ele pisou o pé dele no chão? Não. Ele desceu da carruagem? Não. O profeta disse: não, quando Jesus vier, nós vamos encontrar com ele. Você vai encontrar com ele. A lei da gravidade vai perder força, acabou, como Enoque. Enoque andou com Deus e Deus para si tomou. Ele deu o primeiro passo, segundo passo, estava andando, a lei da gravidade perdeu força. Essa lei perderá força e nós vamos ser puxada pelo imã ao encontro do Senhor Jesus. Ele não desceu da carruagem, ele pegou ela pela mão e ela que subiu. Ele não pisou mais naquele terreno. Jesus só vai pisar aqui, sabe quando? Depois do fogo lamber essa terra, purificar, com a noiva. Isso é o assim, diz o Senhor, isso é o assim. O que pregou o nosso profeta, que ele não poderia trazer uma mensagem contraditória a esta Bíblia. Resta é blá blá blá, resta a interpretação da mensagem. Jamais um homem de Deus, com o Espírito de Deus, entraria em choque com esta palavra. Por isso Martim, quando olhou aquele anjo coroado, ele expulsou ele. Vai-te, Satanás. Porque ele sabia que a coroa do rei é a igreja dele. Nós somos a coroa do rei. Quando ele apareceu de branco e acusando, acusando, você fez isso, você fez aquilo, você é isso, você é aquilo. Martim disse: vai-te, Satanás. Pegou aquela tinta que ele estava escrevendo com tinteiro, ali jogou naquele anjo. Você tem que fazer isso, irmão. Ainda que ele seja bonito, coroado, branquinho, mas está contra a palavra de Deus, joga o sangue de Jesus Cristo em cima dele. Ele não suporta o sangue de Cristo. Você quer colocar o diabo para correr? Ó, que você estiver orando, seu filho, sua filha, faça igual a irmã Brana. Eu coloco o sangue de Jesus Cristo aqui, sobre você e esse problema, sobre você essa doença. Fique de pé, meus amados. Você foi abençoado, eu fui abençoado. E esse assunto não dá para fechar numa só escola, mas bênção, isso é bênção, isso é cura, isso é libertação, é saúde. Ei, glória a Deus. Com isso aqui você pode desafiar o inferno, com essa Bíblia aqui, Pode desafiar com humildade, claro, com humildade. Não é você, é Deus em você. Deus abriu os seus olhos. Por isso o irmão Brando disse: não é tempo de igreja, não é tempo de leitura, não é tempo, não, é revelação. E quando você fala uma palavra com revelação, o inferno estremece.
Querido Deus, Pai Celestial, sela, Senhor, esta palavra em nossos corações. O próximo passo é a ressurreição, é o aparecimento de nossos irmãos e a nossa transformação. Juntos nós subiremos. Glória a Deus, aleluia. Alguém pode dizer assim, mas ele já veio. Sim, eu concordo que ele veio, mas na forma do Espírito Santo, lá no Pentecoste. Era um homem ungido, hoje é um povo ungido, é uma igreja ungida. Mas esta vinda que nós estamos aguardando, ela é literal, diz o irmão Brana. Nós vamos encontrar ele, aleluia. Haverá um encontro como Isaac e Rebeca. Se encontrou, nós vamos encontrar o nosso Isaac, aleluia. E o irmão Brana disse: você pode perder um culto na sua igreja, mas não perca aquela reunião nos ares, não perca o arrebatamento. Acerte as vossas vidas com Deus, arrependa dos seus pecados enquanto há tempo, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Fica cantando o hino de saída. Quando a igreja se despede às 18 horas, nós vamos estar aqui para aquele momento de gratidão, de ceia, né? Vem cear, o mestre chama. Irmão Jafter. Só um minutinho, meus irmãos. A irmã Solange Vasconcelos, ela ofertou essa toalha para a igreja, para a ceia. Então vamos orar consagrando. Querido Deus, Pai Celestial, nós agradecemos, ó Deus, pelo coração da irmã Solange, pela oferta. Essa toalha, ela veio aqui para este lugar, aleluia, para ser usada para as bênçãos do Senhor. Por isso nós oramos e consagramos, no nome do Senhor Jesus Cristo, esta toalha para o uso da ceia, somente em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmão Jafter, irmão Jackson, eu sou um milagre. Você é um milagre? Glória a Deus. Graças a Deus. Então diga: usa-me, Senhor, usa-me, sou o seu milagre. Graças a Deus. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descer no rio para me dar a vida, nesse rio quem manda lá na cruz ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descer no rio pra me dar a vida, nesse rio quem manda lá na cruz ao lado de Jesus. Aquilo que parece muito alto, muito alto, alto demais.
impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que manda lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que manda lá na cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Glória a Deus.